Nesse domingo aconteceu a primeira manifestação de direita no Brasil desde a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. O Vem Pra Rua e o Partido Novo convocaram um ato na Avenida Paulista em defesa do Deltan Dallagnol contra a sua cassação e contra o TSE, o STF, só que não apareceu ninguém. A ideia era fazer uma manifestação soltando 345 balões em referência aos 345 mil votos que o Deltan Dallagnol recebeu para deputado federal pelo Paraná, só que não apareceram nem 100 pessoas. Tinha mais balão do que pessoas na manifestação. Foi um fiasco total. Por que isso aconteceu? Fica aqui comigo que eu te conto, mas antes disso eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, seu apoio é muito importante. Após apenas 4 meses de mandato, Deltan Dallagnol foi cassado como deputado federal numa decisão unânime do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, em virtude da fraude que ele cometeu na lei da ficha limpa. Deltan não aceitou a decisão, iniciou uma peregrinação. Primeiro ele fez uma carreata em Curitiba, onde não foi ninguém, ele foi ridicularizado nas redes sociais. Depois ele deu uma entrevista para o Roda Viva da TV Cultura, onde o vexame foi ainda maior. Deltan foi metralhado pelos jornalistas, foi ridicularizado, passou vergonha. A própria Vera Magalhães, que foi uma das jornalistas mais entusiastas da Lava Jato, que chamou Sérgio Moro de enxadrista, ela colocou Deltan Dallagnol no seu lugar. Isso rendeu vários cortes, vários memes ridicularizando o Deltan na internet, e ele resolveu também convocar uma manifestação, um grande ato no dia 4 de junho, em defesa do seu mandato, contra a sua cassação, em crítica ao TSE, contra o STF, contra o ministro Alexandre de Moraes, contra a indicação do Zanin ao STF feita pelo presidente Lula. Inicialmente essa manifestação contou com o apoio do MBL, Movimento Brasil Livre, com o Vem Pra Rua, o MBL e o Vem Pra Rua são duas organizações que participaram da organização dos atos pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2015 e 2016, contou também com o apoio do Partido Novo, só que o Jair Bolsonaro, o grupo do Jair Bolsonaro, se colocou contra a organização desse ato. Inicialmente, alguns políticos bolsonaristas, como a Carla Zambelli, declararam apoio à manifestação, só que Bolsonaro logo em seguida retirou o apoio, criticou o Lava Jato, desautorizou a Zambelli, outros bolsonaristas, e a Zambelli e as outras lideranças de extrema-direita retiraram o apoio porque eles só fazem o que Bolsonaro manda, eles não têm nenhuma autonomia de atuação. Bolsonaro alegou que Deltan Dallagnol, na verdade, nunca teria apoiado os seus 4 anos de governo, porque ele teria se aproximado apenas na eleição para conquistar votos usando o nome Jair Bolsonaro, teria sido oportunista na aproximação de última hora com objetivo meramente eleitoral, o que é verdade. O Deltan Dallagnol é muito oportunista, o Sérgio Moro também, eles colaram a imagem do Bolsonaro ali na eleição e se elegeram, o Moro senador e o Deltan deputado federal, com votação expressiva na carona do Bolsonaro, mas ele não foi um apoiador durante o governo Bolsonaro. Mas o que está por trás mesmo dessa retirada, dessa falta de apoio do Bolsonaro à manifestação do Deltan é porque ele quer manter a hegemonia no campo da direita, mas também porque ele está com muito medo do STF, do TSE. Foram manifestações com conteúdo contra as instituições, como tem sido todas as manifestações de direita nos últimos anos, contra o TSE, contra o STF, atacando o ministro Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro, agora que ele perdeu a prerrogativa, a imunidade que ele tinha na presidência da República, ele está agora na Justiça Comum e ele tem muitos processos pelas costas, a chance dele se tornar inelegível é muito grande. Se ele se tornar inelegível, ele está no lucro. O grande medo do Bolsonaro é de ser preso, que seus filhos sejam presos pelos inúmeros crimes que eles cometeram. Ele tem muitos processos nas costas e ele está com medo do STF, tanto que eles estão apoiando a indicação do Zanin, então ele não quer contrariar o STF nesse momento, e o conteúdo da manifestação foi de crítica, de ataque
as instituições, então ele se retirou da manifestação. O Deltan Dallagnol, ele mesmo assim continuou puxando saco publicamente do Bolsonaro, fez isso no Roda Viva, e para puxar saco dos bolsonaristas, ele começou a criticar ou endossar os ataques dos bolsonaristas ao MBL, Movimento Brasil Livre, que estava trabalhando na organização dessa manifestação. Então o que o MBL fez? Ele acabou, né, numa nota oficial, e depois teve um vídeo do Renan Santos, que é líder do movimento, retirando o MBL da organização e falando por causa da postura do Deltan Dallagnol. Não é a primeira vez, né? O MBL, que sempre foi um entusiasta da Lava Jato, né? Foi um movimento que se fez na ideia de ultraliberalismo, de antipolítica, de demonização da política, ele sempre apoiou a Lava Jato, mas ele foi sacaneado pelos lavajatistas primeiro com o Sérgio Moro, né? Eles apoiaram a candidatura do Sérgio Moro à presidência da República, que ele acabou retirando para vir candidato ao Senado, mas eles apoiaram em algum momento, e quando o Arthur Duval, Mamãe Falei, né? Quando vazaram os áudios do Arthur Duval, quando ele viajou para a Ucrânia, áudio dele dizendo que as mulheres ucranianas refugiadas de guerra, ele estava ali numa zona de fronteira com a Ucrânia durante o período da guerra, ele disse que as refugiadas de guerra ucranianas eram fáceis porque eram pobres. Isso estourou, esse áudio vazou e foi uma grande repercussão. O Arthur Duval estava voltando para o Brasil, ele ainda estava no avião, não tinha nem aterrissado no Brasil. O Sérgio Moro, né, que para quem eles estavam trabalhando na campanha presidencial, ele já publicou uma nota sem falar com o Arthur Duval, já detonando o Mamãe Falei, tirando o corpo fora, né? Então, assim, o Sérgio Moro é um cara covarde, o Dallagnol e o Sérgio Moro são pessoas que não dão para confiar, e mais uma vez o MBL foi sacaneado pelo Deltan. Enfim, eu não sei se eles ainda vão continuar batendo palma e puxando o saco de lavajatista, mas eles tiveram essa lição. A participação do MBL na organização certamente não ia mudar, não ia levar mais pessoas para as ruas, né? O MBL, ele naquele contexto de 2015, 2016, eles participaram da organização de grandes atos pelo impeachment da Dilma, junto com Vem Pra Rua, com Revoltados Online, do Marcelo Reis, que era uma página no Facebook que tinha bem mais seguidores que o MBL na época, né, que tinha tido um destaque em junho de 2013, mas o MBL mostrou que ele perdeu a capacidade de mobilizar pessoas nas ruas, nos atos que eles tentaram organizar contra o Bolsonaro na época da campanha presidencial de 2022, que ele contou ainda com a presença de figuras de esquerda, né, do PDT, o Ciro Gomes, figuras do PCdoB, Orlando Silva, a Isa Pena, que na época estava no PSOL, depois acabou indo no PCdoB, e essa manifestação também foi um fiasco na época, né? O MBL não consegue mais mobilizar pessoas para as ruas porque o contexto mudou. Em 2015, 2016 era um momento histórico bastante específico, foi o auge do antipetismo. Além disso, na época é o auge do Facebook, e as pessoas conseguiam mobilizar grandes atos pelo Facebook, com as ferramentas de organização de eventos do Facebook. Hoje o ecossistema digital é completamente diferente, né? Isso não funciona mais. E além disso, quando o MBL deixou de apoiar o Jair Bolsonaro, né, eles apoiaram o Bolsonaro, fizeram campanha Bolsonaro, apoiaram o início do governo, as políticas neoliberais do Paulo Guedes, mas quando eles viram que com a pandemia que o Bolsonaro estava promovendo efetivamente um genocídio, né, a política criminosa dele, eles se retiraram, passaram a ser a oposição do Bolsonaro, e naquele momento o público deles mudou bastante. O MBL, na real, é um movimento de internet, né, e aí ele teve uma mudança no público da própria internet, e eles não conseguem mobilizar. Quem realmente levou pessoas para ruas de direita, né, durante esses 4 anos foi o Jair Bolsonaro. Então, o apoio do MBL não faria grande diferença em relação ao público, mas mostrou, né, mais um racha na direita, mostrou o isolamento do Deltan Dallagnol e deu mais uma prova, né, de como ele é covarde, de como ele é completamente desleal com os seus aliados, assim como é o Sérgio Moro, que nos atos de ontem ele não fez nenhuma manifestação, ele não convocou, não fez nenhuma colocação na internet, ele simplesmente se silenciou, porque ele não está nem aí para o Deltan Dallagnol, não é leal a ninguém, ele só pensa nele, ele não precisa do Deltan Dallagnol eleitoralmente, porque eles têm basicamente os mesmos votos. O Sérgio Moro está com muito medo também, assim como o Bolsonaro está com muito medo do STF, do TSE,
ele, por todos os crimes que ele cometeu, todas as irregularidades, ele pode ser cassado também. Tanto ele quanto o Dallagnol o Dallagnol já foi cassado, pode ser preso pelos crimes que ele cometeu na época da Lava Jato. O Sérgio Moro também pode ser cassado, também pode acabar preso em algum momento por todos os crimes que cometeu, por todo o mal que eles fizeram ao país, e o resultado da manifestação foi um grande fiasco, uma cena ridícula, onde você tinha mais bolas, mais balões pretos do que pessoas. Não tinham nem 100 pessoas na Avenida Paulista, né? Um fiasco total. O que isso mostra? Isso mostra um desgaste do lavajatismo, né? O descrédito que esses caras foram caindo ao longo do tempo, desde as revelações da Operação Vaza Jato, quando o hacker Walter Delgatti ele acessou o Telegram do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e de outras pessoas e mandou essas conversas para o Intercept. Ficou ali por mais uma prova de tantas outras que a gente tinha, né, da manipulação que foi feita na Lava Jato, dos crimes, né, do uso político que foi feito da operação, várias irregularidades e todas as suas atitudes, né, de covardia, de oportunismo com o próprio Bolsonaro. O Sérgio Moro, ele prendeu o Lula, ele condenou o Lula sem provas para que o Lula saísse. Lula era o líder da corrida presidencial 2018, ele tirou ele da corrida para o Bolsonaro ser eleito e recebeu em troca o Ministério da Justiça, e depois ele seria indicado para o STF. Só que mesmo assim, o Sérgio Moro, o que ele fez? Ele saiu do governo Bolsonaro atirando, fazendo várias acusações que ele não pode provar. Então ele traiu também o Bolsonaro, ele traiu todo mundo que esteve ao lado dele, que lutou. O Álvaro Dias, ele foi para o Podemos, com o convite do Álvaro Dias, ele sacaneou o Podemos, usou todo o dinheiro, depois saiu, fez compras pessoais, saiu no último dia, levou um monte de gente para lá, deixou aquelas pessoas lá sem avisar, né? Depois ainda derrotou o Álvaro Dias, foi candidato ao Senado, derrotou o Álvaro Dias. Então as traições, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol são pessoas que não têm, é impossível confiar, eles não são leais a ninguém, eles só pensam neles e são também bastante estúpidos na sua atuação. Então existe o desgaste do lavajatismo, é o que essa manifestação traz também. Ela provou mais uma vez que o Vem Pra Rua movimento, que não tem mais nenhuma relevância, ele é completamente inexpressivo. Mostra também o enfraquecimento do Partido Novo, né, que optou por botar para fora o João Amoedo, um cara que eu particularmente discordo da visão que ele tem de economia. Ele é um neoliberal, mas é um democrata, né, e teve essa postura nas eleições de 2022, apoiou o Lula no segundo turno. O João Amoedo foi expulso do Partido Novo, e o Partido Novo virou um partido bolsonarista, radical. O Zema, né, é um exemplo disso, um cara que defende ditadura militar, que é racista contra nordestinos. E o Partido Novo organizou essa manifestação, foi um fiasco, mais um exemplo da fraqueza do Partido Novo. Ele mostra também um desgaste da população, da direita, né? E aí, aquela pergunta, será que os militantes de direita que tiveram, né, a militância de direita, as manifestações de rua, a direita voltou a ser um fenômeno de massa, ela voltou a ocupar as ruas em 2015 e 2016, durante a mobilização pelo impeachment da Dilma, pela primeira vez desde 1964, no golpe de 64, com a marcha, com Deus, pela família e pela liberdade. E desde então ela não saiu das ruas, ela está desde 2015 nas ruas. O governo Bolsonaro foi um governo que durante 4 anos mobilizou a sua base nas ruas. Durante mesmo a pandemia tinha manifestações toda semana, né? Um público majoritariamente de idosos, que era uma coisa totalmente irresponsável, criminosa, mas a gente sabe do comportamento genocida do Bolsonaro. Mas ele usou a sua militância durante 4 anos para emparedar as instituições, para ameaçar o STF. A Sarah Winter foi presa nessa, né? Porque ele prometeu para essa militância que ele ia dar um golpe militar. Eles acreditaram. Quando o Bolsonaro perdeu a eleição, eles ficaram durante dezenas de dias, né, acho que 2 meses, na frente dos quartéis, pedindo um golpe militar, e não aconteceu. O Bolsonaro fugiu para Miami, né, para a Flórida, levou o Anderson Torres, articulou a tentativa de golpe do 8 de janeiro, né, onde os bolsonaristas invadiram a sede dos 3 poderes, na esperança de que houvesse um golpe militar, que os militares respondessem, enfim, fechando o Congresso, prendendo o Lula, cancelando os resultados das eleições. Mas nada disso aconteceu. E a pergunta é que muita gente foi presa,
né? 1000 bolsonaristas que participaram daquele golpe, tentativa de golpe, foram presos, muita gente está presa ainda, está muita gente enrolada na justiça, as investigações continuam avançando e fica aquela dúvida, será que essa militância de direita vai continuar indo para as ruas? Né? Isso é uma coisa que está colocada, eu quero saber a sua opinião, o que você acha? Você acha que está se encerrando um ciclo de mobilização de direita nas ruas? Ou se não, daqui a pouco pode acontecer, pode voltar, ter manifestações de pessoas na rua pedindo golpe, né? Eu queria saber sua opinião, né? Deixa aqui seu comentário e aproveitar também para pedir que você se inscreva aqui no canal, que você curta esse vídeo, me ajude a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. O seu apoio é fundamental para que eu continue fazendo esse trabalho. Valeu!